paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Está começando mais um Confradesp em Revista, um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a coordenação geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para saudar toda a diretoria da nossa convenção, como também para cumprimentar a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista e hoje nós temos a alegria de receber o pastor Josias Pedro. Ele é pastor setorial lá de Itapevi, setor 37, e está nos permitindo a honra da sua presença. Pastor Josias, que alegria te receber. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Bom dia, André. A paz do Senhor a todos. Quero aqui aproveitar para cumprimentar o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da nossa Confradesp, da nossa igreja, do nosso ministério. Sei que é uma felicidade também poder estar aqui. Agradecer também a coordenação do podcast, aqui nas pessoas do Dário, do Geisel, da Samara, do André, apresentador. Estou feliz de poder e me sinto honrado de participar deste momento com vocês aqui. Pastor Josias, mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite, e a certeza que eu tenho no meu coração é que nessa manhã nós vamos desfrutar de um momento muito espiritual. Eu tenho certeza que as experiências que o pastor irá compartilhar conosco será de grande relevo espiritual para todos os nossos ouvintes. E, pastor Josias, nós queremos conhecer um pouco da sua história. O senhor é natural aqui de São Paulo? Conte-nos um pouco da sua infância. Muito bem. Eu nasci aqui em São Paulo. Sou natural de São Paulo. Nasci em 1965. Tenho 60 anos de idade, da capital. Me criei aqui na Zona Leste, aqui no bairro da Vila Ré, Penha, essa região. Tive uma infância feliz, boa, agradável. Naquela época nós tínhamos a oportunidade de criar as brincadeiras, fazíamos vários tipos de brincadeira na rua. Era uma coisa bem solta, bem criativa. Hoje as crianças estão mais na tecnologia, mas naquela época os brinquedos eram nós que criávamos, até porque não tínhamos os recursos que temos hoje. Então foi uma infância agradável, desfrutei bem, brinquei de diversas criação nossa de rua, brincar de pneu, enfim, pega-pega, várias brincadeiras que tivemos a oportunidade de participar, fazer, jogar peão, soltar pipa, futebol, né? Quando criança jogava muito futebol, jogava bola e tinha certa habilidade também, né? Sim. Tanto é que tem um fato interessante aqui. Eu fui, na minha adolescência, eu recebi uma carta do Paulo Lambertini, que era um conselheiro do São Paulo, me indicando para jogar no Juvenil do São Paulo. E naquela época, meu pai pastor, não tive essa autorização para ir jogar futebol. Mas foi uma época, foi a minha infância, foi um período bem interessante. Eu aproveitei e desfrutei muito da minha infância. Interessante, pastor. Então a gente já começa aqui o nosso bate-papo com uma informação importante. O senhor teve oportunidades e propostas para seguir aí o ramo futebolístico, né? O senhor jogava mais com a direita, com a esquerda? Como que era essa habilidade aí, esse talento? É ambidestro. Olha aí, ó. Então aonde a bola vinha, o senhor já conseguia dominar e fazia ali uma arte com a bola. É a chamada inteligência sinestésica do corpo, né? E a gente tinha essa habilidade.
E o senhor não seguiu carreira porque os seus pais não autorizaram? Não, na época, jogar futebol não era nem permitido, ter televisão e tal em casa, era uma coisa mais fechada, mais rigorosa. E mesmo assim a gente, quando criança, ia para a rua brincar e aproveitava no campinho que era perto de casa, bem na esquina. A gente passava o dia brincando de futebol, depois da escola ou antes da escola. Mas tive a oportunidade de ir fazer uma carreira no futebol, mas até pela cultura cristã, evangélica, meu pai não permitiu, e aí não virou. Sim. Então seus pais já eram evangélicos? Já. Eu nasci e me criei num berço evangélico, né? Nasci e me criei. Meu pai era natural de Pernambuco, de Bonito. Sim. Teve 10 filhos, né? Eu sou o menor, sou o caçula, o caçulinha dos 10, então tinha alguns privilégios também. Sim. E a proteção dos demais, né? E meu pai veio de Recife para cá, minha mãe também evangélica, minha mãe era uma mulher de oração, dirigia círculos de oração. Então eu nasci e me criei num ambiente cristão. Meu pai, pastor, dirigiu diversas igrejas e tal. Então, o meu ambiente de criação foi um ambiente cristão. Desde pequeno, nasci e me criei praticamente do lado de um púlpito. Meu pai sempre foi dirigente de igrejas, de congregação aqui em São Paulo, também no Mato Grosso. Meu pai foi pastor no Mato Grosso. Então, a minha infância, a minha vida toda foi dentro da igreja. Entendi. E teve algum momento, pastor, na sua caminhada, talvez na adolescência, né, que é aquela fase tão conturbada, tão difícil, o senhor chegou a se desviar ou sempre ali na igreja, sempre seguindo ali os caminhos que os seus pais estavam lhe ensinando? É assim, né? Desviar-se totalmente, não. Mas um pé dentro, um pé fora. Sim. Tentando provar algumas coisas lá do mundo e ao mesmo tempo não sair da igreja. Quer dizer, a gente, mesmo saindo para algumas práticas lá do mundo ou mundana, a gente estava ali com o pé na igreja. Sim. Até porque tinha uma cultura, um ambiente familiar que envolvia a gente na igreja, não tinha como ser diferente. A gente saía para fazer as nossas artes e quando chegava em casa estava a nossa mãe com o joelho dobrado orando pelos filhos. Sim. A gente cansou de ver isso. Mas afastar, assim, para o mundão, não. Mas até então o senhor não tinha tido aquele encontro com Cristo, aquela experiência pessoal com Deus? A experiência pessoal com Deus mesmo, embora nascido e criado num berço cristão, num lar evangélico, tivemos alguns momentos, algumas experiências, né? Algumas experiências que marcaram, inclusive, a minha vida. Sim. Quando criança, a gente foi criado na igreja da Vila Ré, ali da rua Inhatumani, Ministério de Madureira. Meu pai era pastor do Ministério de Madureira. E nós tínhamos algumas irmãs lá que cuidavam das crianças, irmã Maria José, irmã Lloyd. E isso é tão marcante porque a vida dessas irmãs marcaram a nossa vida, a nossa infância. Sim. Elas tanto nos ensinavam a palavra de Deus, como também nos incentivar para oração, para cantar hinos nos cultos infantis. E foi num culto infantil, que eu fui batizado com o Espírito Santo. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 9 anos de idade, então 10 anos. Bem criança. Bem criança. Então, bem criança, naquela época, fazendo o culto infantil, incentivado. A irmã Maria José era uma das responsáveis lá, e ela incentivava para buscar o batismo com o Espírito Santo e tal. Então, quando eu era criança, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu via esse movimento, esse mover. Eu tinha um colega chamado Carlos. Sim. E o Carlos era um coleguinha meu de infância. E o Carlos, ele estava sempre comigo. E o Carlos foi batizado com o Espírito Santo. Olha aí, ó. Como o Carlos foi, eu queria também. Sim. Então eu via aquele mover do Espírito nele, eu queria também. Então foi nessa busca ainda na infância que eu tive essa primeira experiência. Aí depois passou algum tempo, foi para a adolescência, aí foi se afastando um pouquinho. Deu aquela esfriada. E tal. Nessa época, meu pai assumiu uma igreja lá no Mato Grosso, na cidade de Fátima do Sul. Mato Grosso do Sul, perto de Dourados. Sim. Meu pai foi pastor lá.
E nós estávamos numa transição, nós tínhamos casa em São Paulo, meu pai assumiu a igreja lá em Fátima do Sul, e aí foi uma caravana daqui de São Paulo, 2 ônibus, fazer uma cruzada evangelística lá em Fátima do Sul, lá em Mato Grosso. Eu estava lá, eu era adolescente, por volta de 15, 16 anos de idade. Foi quando o pastor Álvaro Maciel estava ministrando, pregando a palavra naquela cruzada evangelística, e Deus usou ele para falar comigo. E ali eu tive uma experiência, aí assim, que eu tomei uma decisão. Ali naquele culto especial, lá em Fátima do Sul, o pastor Álvaro Maciel Filho estava pregando, e aí Deus usou ele para falar com a igreja e falar comigo. E eu tomei a decisão, ali que eu senti a necessidade de eu de fato tomar a decisão de entregar a minha vida completamente ao Senhor Jesus. Então dali para frente é que eu me considerei assim como alguém que tomou uma decisão a Cristo. Então foi em Fátima do Sul um culto especial, de uma caravana de São Paulo realizando lá na igreja que meu pai era pastor, inclusive. E a partir desse momento, pastor, o senhor já sentia o que o futuro estava lhe aguardando, ou o senhor nem imaginava que um dia seria pastor? Eu não imaginava, eu não tinha essa pretensão, muito embora tinha meu pai como modelo, como um elemento inspirador. Sim. Até porque ele gostava muito de pregar a palavra, ele era um pregador nato, embora uma pessoa simples, alguém que veio do norte, que trabalhava na construção civil, depois foi para a área de segurança, trabalhou também no comércio, mas em 4ª série, mas dedicadíssimo à leitura da Bíblia. Ele lia muito a Bíblia. E Deus deu a ele o dom da pregação. Ele tinha um dom de pregar a palavra de Deus como ninguém. Então, eu tinha um modelo, uma inspiração na pessoa do meu pai, no sentido de ele é um referencial nessa particularidade da igreja. Mas não esperava ter uma vocação ministerial. Isso foi acontecendo com o tempo, né? Com o tempo eu tive uma chamada, por assim dizer, específica. Aí eu tive uma chamada específica. Pastor Josias, e pelo que a gente até estávamos conversando aqui nos bastidores, o senhor teve uma ascensão profissional muito expressiva. Conte para nós um pouco como que foi aí tanto a sua área acadêmica como também profissional, que Deus te abençoe em tudo. O pastor sempre um profissional bem-sucedido, bem-quisto, bem requisitado. Conte um pouco para nós essa trajetória, como que foi? Na carreira profissional, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas pequenas, empresas fundo de quintal, empresas familiar, empresas de médio porte, empresas de grande porte. Então eu tive a oportunidade de passar e transitar profissionalmente desde empresas de fundo de quintal, de cultura familiar, até empresas de pequenos e grandes portes. Tive a oportunidade de trabalhar na CESP, a CESP é a Companhia Energética de São Paulo, e na CESP sim eu tive uma experiência e um crescimento profissional. Fui para a área de recursos humanos, e nessa área de recursos humanos fui me aperfeiçoando, fui me aprimorando, e fui também fui crescendo profissionalmente, né? Lá dentro tem o plano de carreira, nesse plano de carreira fui subindo, fui crescendo profissionalmente e trabalhei lá por muitos anos no RH. Também trabalhei na GEAP, que é uma fundação pública federal. E nessa fundação pública federal também tive a oportunidade de ter uma ascensão profissional. Passei num concurso interno, em primeiro lugar, a superintendência abriu alguns núcleos no interior, Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, São José do Rio Preto. Eu passei em primeiro lugar no concurso interno e poderia escolher o lugar onde eu poderia trabalhar. Foi aí que eu fui para Campinas, trabalhar em Campinas, profissionalmente. E também atuei na área de educação, quando no Recursos Humanos fui fazer formação em Recursos Humanos, fui fazer pedagogia, posteriormente depois teologia, porque quando na minha adolescência tive a chamada, eu fui me dedicar à formação teológica também. Eu entendia que eu tinha que ter uma formação teológica. Então eu fiz
teologia, fiz pedagogia, me especializei em recursos humanos, fiz MBA em recursos humanos, fiz educação, pós em educação corporativa, fui crescendo profissionalmente e agregando aí a formação acadêmica e tal. Fiz uma carreira profissional e também educacional. Fui professor do IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas, lá do pastor Jorge do Vale, um mestre, um grande ensinador. Também atuei lá no SEC de Indaiatuba, ajudamos na formação do Instituto Bíblico de Vinhedo, toda a parte curricular, a estrutura de grade curricular de teologia. Ajudamos o pastor que estava na época lá construir o Instituto Bíblico de Vinhedo. No IBCamp, além de ser professor, fui coordenador pedagógico lá no IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas, que foi fundado pelo Bernardo Johnson e depois passou para o pastor Jorge Vale, que até hoje está lá conduzindo o Instituto Bíblico de Campinas. Então, a minha carreira, eu sempre conciliei a questão teológica, então sempre eu dei aula de teologia em núcleos de teologia, escolas teológicas, coordenei curso e profissionalmente também sempre me dediquei a desenvolver-me. Eu entendia que precisava, e até porque a CESP, ela facultava isso, incentivava, fiz diversos cursos pela CESP. A CESP não foi uma empresa, foi uma mãe, chamava de mãe, uma empresa que foi uma mãe. Tantos cursos em diversas áreas, na área de informática, na área de recursos humanos. Fui me especializando dentro daquilo que a gente fazia, entendeu? E foi uma experiência profissional muito boa. A gente observa, pastor Josias, que o senhor teve uma trajetória profissional de sucesso, né? Muitas promoções, até aprovação em concurso público, mas também a gente percebe que o senhor sempre teve o cuidado com a vida espiritual, né? Procurando estudar, fazer teologia. O senhor já sentia um chamado de Deus, um despertar de Deus no seu coração para um dia ser pastor? Inicialmente não, quando eu comecei. Mas ainda na adolescência, eu estava na igreja em Vila Ré, num culto de ceia, e assentado na galeria, onde ficava a banda. Eu estava sentado lá e no meio do culto Deus usou uma irmã em profecia e falou comigo. A profecia foi direta comigo. E eu perguntava, mas é comigo que o senhor está falando? E o senhor respondia, é contigo mesmo que eu estou falando. E ali eu recebi uma chamada. Deus disse que teria uma obra a realizar na minha vida. Quando eu saí do culto, terminou a ceia, eu saí do culto, ainda estava na calçada da igreja um diácono, por nome Celso, que era de uma congregação de Vila Granada. Ele veio ao meu encontro e disse assim, Josias, olha, aquela profecia lá dentro do culto foi para você. Eu não sei se você tem alguma dúvida, mas o Espírito Santo mandou eu voltar e dizer que aquela profecia foi para você. Então guarde isso no seu coração. Essa foi a primeira palavra profética que recebi, tendo uma vocação, uma chamada. Passou algum tempo, eu fui para uma festa de jovens em uma das igrejas na Zona Leste, e o pregador estava ministrando a palavra e proferiu uma palavra profética para mim, dizendo que eu estava sendo chamado para o ministério pastoral. Então foi direto, uma palavra direta. Eu era adolescente para jovem ainda, estava naquela fase ainda, recebi esta chamada. Quando eu recebi essa chamada, aí eu me preocupei também em me preparar. Foi aí que eu fui fazer o curso teológico, eu priorizei o curso teológico, eu fui fazer o curso teológico, fiz aqui pelo Belém, inclusive, na época. Depois de alguns anos, essa chamada se confirmou. Entretanto, o que aconteceu foi um fato interessante. Na minha vida em especial, com relação à chamada, vocação, carreira profissional, é que eu entendia que eu tinha que fazer uma carreira paralela, profissionalmente falando, e me dedicando à igreja. Então eu sempre me dediquei à obra de Deus, eu dirigia a congregação mesmo trabalhando, então tinha uma vida paralela profissionalmente, e
E eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz uma oração, e a oração que eu fiz foi o seguinte: Senhor, se tu tens um propósito realmente de chamada na minha vida, eu não estou preparado agora. Sou um adolescente, estou entrando na juventude, mas então me prepara. Eu não quero ser um pastor com idade avançada, eu quero ser um pastor jovem. Sim. Eu me permita, Senhor, eu começar a pastorear com 25 anos de idade, que é o tempo de eu me preparar, de eu me casar, de eu me estabelecer. E aí eu com 25 anos de idade, eu queria começar a pastorear com 25 anos de idade. E era um negócio que eu fiz em oração com Deus e tal. Passou o tempo, e foi quando eu fui para Ermelindo Matarazzo, e foi quando nasceu minha primeira filha. Admirava o pastor Veiga. O pastor Veiga estava na época dirigindo lá o setor 31. Um diácono da Vila Ré foi morar lá em Ermelindo. Ele disse: rapaz, eu conhecia o setor 31, Ermelindo Matarazzo, pastor Veiga, um pastor referência, um homem, uma palavra de Deus abençoada. Você precisa conhecer. Quando você conhecer, você não vai ficar aqui, você vai para lá. E aí o irmão falou com a gente, e eu fui lá um dia. E quando cheguei lá, de fato, era aquilo mesmo. E assim, decidi ficar lá em Ermelindo Matarazzo. O tempo passou, fui separado ao presbitério. O pastor Veiga que me separou, me indicou. E quando eu completei 25 anos de idade, literalmente, estava com 25 anos. Aquilo que eu falei em oração, lá na adolescência, na juventude, a Deus, cumpriu-se literalmente. Com 25 anos de idade, o pastor Veiga me chama e diz: Josias, olha, estava orando a Deus, estou precisando de alguém para dirigir uma congregação, e o nome que Deus colocou no meu coração foi o teu nome. Você está disponível para atender a obra de Deus lá? Eu tinha 25 anos de idade. Cumpriu exatamente a idade que o pastor falou lá na adolescência. Aí eu comecei a entender, sim, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Claro. Eu entendi que, assim, de fato, eu não tenho dúvida. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Eu vi algumas coisas acontecendo. Eu tenho algumas experiências muito fortes que marcaram a trajetória lá da adolescência, juventude, o casamento, a carreira profissional, ministerial, a chamada para o ministério. Eu comecei a dirigir igreja com 25 anos de idade. Eu tinha, na igreja que eu fui dirigir, eu tinha 3 presbíteros que eles tinham filhos da minha idade. Uma igreja estruturada, coral, orquestra, banda, uma igreja estruturada, com 3 presbíteros. E eu, como um garoto, por assim dizer, sim, 25 anos de idade, pastoreando a igreja, e aqueles 3 homens, 3 paizão, nunca me faltaram com respeito, com a consideração. Foram conselheiros, foram amigos, foram companheiros. E eu entendi aí a chamada e a aprovação de Deus no início do meu ministério, logo no começo. É interessante, pastor, eu gostaria até de voltar alguns anos atrás, porque eu li uma frase recentemente que me chamou a atenção. É que sozinho você chega rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe. E quando é que foi o momento que Deus preparou a pessoa para estar do seu lado, que o Senhor constituiu a sua família? Conte para nós como que aconteceu esse momento tão importante na vida do pastor. O pastor só é pastor porque tem ao seu lado uma mulher, uma sim, esposa que lhe apoia, que lhe ajude. Bom, eu conheci a minha esposa em 86, né? 86. Teve um festival da música evangélica, música gospel, aqui no ginásio do Ibirapuera. E aí 2 amigos meus me chamaram para ir lá nesse festival da música gospel e tal. Eu fui para esse festival e lá esses 2 amigos conheciam algumas meninas que eram da Zona Sul. Eu morava na Zona Leste, elas eram da Zona Sul, do setor aqui de Jabaquara,
pastor João Doblinski. Ok. E eles, as meninas estão ali, foi lá, me apresentou as meninas, e lá estava, aqui hoje é a minha digníssima esposa. Eu conheci ela lá, tive a oportunidade de conhecê-la lá no ginásio Ibirapuera, nesse festival da música evangélica, música gospel. Ali trocamos algumas palavras, peguei o telefone com o meu amigo, né? Liguei para ela no dia seguinte, né? Liguei para ela e aí nos marcamos e fui conhecê-la. E dali o pai dela era um diácono, e ele era um catarinense. O pessoal dizia que era um diácono muito sério, tal. E eu fui buscá-la no trabalho e fui levá-la até em casa. E ela falou assim: você vai levar até em casa? Meu pai é muito bravo. Eu falei: não, vou conhecer seu pai. E até então, pastor, vocês nunca tinham se visto? Não. Se conheceram nesse festival? Num festival de música evangélica contemporânea, música gospel da época e tal. Sim, passaram a conversar e ali já começou a florescer um sentimento. Foi desse jeito. Pois é, meus irmãos, estamos aqui em um bate-papo muito agradável com o pastor Pedro Josias, ou melhor, Josias Pedro, pastor setorial de Itapevi, setor 37. Ele está compartilhando um pouco da sua trajetória e estamos desfrutando de uma manhã muito espiritual. Algumas experiências marcantes que estão servindo de edificação para as nossas vidas. Eu já quero cumprimentar a você que está chegando agora, está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, ou acabou de sintonizar aí a sua rádio na DFM 88.7. Seja muito bem-vindo a uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Pois é, pastor Josias, que interessante, um momento que vocês se conheceram num festival. E como que foi aí até chegar ao casamento? Como que foi conversar com o pai dela? Foi difícil? A família te recebeu já no primeiro momento? Ou o senhor enfrentou alguma resistência? Não foi difícil, não. Eu fui com um amigo chamava Shell, estava eu e ele, pegamos ela, ela trabalhava no banco do Bradesco, e fomos até a casa dela. Ela disse que o pai dela era assim, bravo e tal. Eu falei: não tem problema não, a gente vai lá e conversa com ele. E o Shell me incentivou, meu amigo me incentivou a entrar na casa dela. E o pai dela era diácono. E eu, na época, também era diácono. Eu fui separado da diácono solteiro. Eu não era casado quando fui separado da diácono. Porque quando eu recebi essa palavra profética, eu comecei a me dedicar à leitura, à oração, à pregação. E fui separado da diácono. Então, eu tinha uma responsabilidade nesse aspecto, né? E aí o pai dela, também diácono, gostava de Bíblia. Eu também gostava de Bíblia. Começamos a conversar sobre Bíblia. Eu era filho de pastor. E aí começamos ali a interagir e quebrou o gelo, né? Quebrou o gelo. Aí o pai dela, depois que eu fui embora, perguntou para ela: o que esse rapaz está querendo aqui? Olha só. Eu acho que ele está interessado em você. Depois as coisas foram se encaixando, nós conversamos com ele e tudo deu certo, né? Mas foi uma experiência boa. Nós não demoramos muito no namoro. Namoro e noivado foi 1 ano e 3 meses. Rápido? 1 ano e 3 meses. Eu entendia, eu como diácono e também já sabendo o que queria, entendia que aquela moça era a que Deus preparou para mim. Eu já vamos nos orientar para casar, não tendo assim condição financeira, era muito novo ainda, entendeu? Tinha por volta de 20, 21 anos de idade. E aí eu fui, eu trabalhava na Fundação CESP na época, e aí fiz um propósito com Deus e falei: Senhor, eu te dou 225 dias, olha só, eu te dou 225 dias. Oh, foi ousado, hein? O senhor preparar o meu casamento. Sim. Eu não quero tirar essa moça da casa do pai dela para passar necessidade comigo. Sim. Eu quero ter condição de sustentar ela, de ter condição de manter uma família e tal. Sim. Aí eu trabalhava e eu peguei um calendário, coloquei em cima da mesa e todo dia eu riscava. Falta 224, 223, 221, 220, 190.
menos um dia sempre falava, Senhor, está faltando tantos dias, está faltando tantos dias. E eu fiz um propósito de orar e jejuar. E toda quarta-feira eu fazia um jejum. Nesse propósito, para que Deus abrisse uma porta e melhorasse as minhas condições. Passados 60 dias eu fui chamado no Recursos Humanos e disse, Josias, eu tenho uma boa notícia para você aqui. Surgiram algumas vagas aqui, tem 2 cargos acima do seu e o seu salário vai mais que dobrar e vai ser bom para você. Isso com 60 dias. Com 60 do dias propósito. do propósito. Eu imagino com o coração ali quase saiu pela boca. Foi coisa de Deus mesmo. Foi coisa de Deus. Aí 60 dias, então eu recebi uma promoção, 2 cargos acima do meu e já meu salário dava condição de eu me manter a minha esposa, a minha família e tal. Então foi uma coisa providencial. Deus, nesse particular, até nesse quesito, nessa particularidade, Ele trabalhou a meu favor. Olha só, interessante, hein? Uma resposta aí de um propósito de oração e jejum. E pastor, agora voltando àquele ponto que o senhor estava comentando, né? A sua primeira congregação, que já foi um desafio, né? Com 25 anos de idade, o senhor novo, poucos anos de casado e já assumiu esse grande desafio. Como que foi a reação aí da esposa quando o senhor deu a notícia para ela? Já estava preparada? Deus já tinha falado com ela ou foi uma surpresa? Não, ela já estava preparada. Primeiro que ela casou com um diácono, dedicado na leitura da Bíblia. Sim. E na pregação também. Então ela já estava com o coração preparado. Ela é filha também de um diácono da igreja. Sim. Um homem dedicado também à leitura da palavra de Deus. Então para ela foi tranquilo. Para ela foi uma coisa realmente boa. Ela sempre participou ativamente da minha vida ministerial. Desde o começo. Sempre presente aí? Sempre presente. Ela me ajuda muito. Minha esposa, ela também é pedagoga. Ela é da área de educação, né? Ela criou alguns jogos educativos, né? Foi professora no Estado, na Prefeitura, foi coordenadora também no Estado, na área de educação. E nós fizemos e demos aula no curso de formação de professores infantis lá em Campinas. Então nós sempre, tanto ela quanto eu, sempre nos dedicamos, tanto à área profissional como na igreja. Então na igreja, quando se criou o curso lá de formação de evangelista infantis, de pessoas que iam trabalhar com a educação infantil na igreja, eu e ela entramos, atuamos fortemente, nós trabalhamos nas turmas, dando aula, tanto eu quanto ela. Ela é muito dedicada, ainda hoje ela é muito dedicada, ela tem um ministério voltado para as mulheres hoje. Agora, pastor Josias, o senhor é pastor em uma linda cidade, né? De uma bonita igreja lá em Itapevi, e o senhor não chegou ali da noite para o dia. Eu gostaria que o senhor comentasse aí para os nossos ouvintes como que foi essa trajetória, essa ascensão ministerial, os desafios que o senhor enfrentou, as experiências que o senhor adquiriu. Compartilha conosco aí. A primeira congregação acho que foi o Vila Cisper. Vila Cisper. A próxima congregação? Passei por Vila Cisper há algum tempo, depois dirigi por poucos meses o Cambuci, ligado aqui ao Belém. Sim. Do Cambuci, eu passei no concurso público, e aí foi que eu fui para o núcleo de Campinas. Fui para o núcleo de Campinas, fui trabalhar. A Campinas eu fui a trabalho. Sim. Eu tinha, aí fui morar lá, eu tinha um apartamento aqui, vendi, comprei uma casa lá e fui morar em Campinas. E trabalhar no núcleo da empresa, mas aí fui trabalhar com o pastor Paulo. E lá, quando cheguei em Campinas, ele falou, soldado no quartel é trabalho ou é prisão. Olha aí, ó. E aí eu comecei a dirigir congregação lá em Campinas. Então dirigi várias congregações lá em Campinas, né? Dirigi também setores em Campinas. Comecei dirigindo algumas congregações e depois teve uma necessidade de um setor cujo pastor saiu. E aí o pastor Josias, você assume lá interinamente esse setor? Até eu indicar alguém, eu falei, assumo, pastor. Eu trabalhava na empresa, mas dividia meu tempo com a igreja. Eu assumi o setor interinamente. Ele falou, fica uns 3 meses aí. Esses 3 meses ficou 3 anos. Olha aí. Aí depois do setor do São José, fui dirigir um outro setor, fiquei mais 5 anos no outro setor.
Então eu dirigi algumas congregações em Campinas, dirigi 2 setores em Campinas e depois desse processo, o núcleo lá no interior, a Superintendência de Brasília decidiu fechar os núcleos do interior e trazer os pessoal dos núcleos para a capital, para a superintendência aqui na capital. E o pastor Paulo já tinha me chamado para ficar tempo integral trabalhando na igreja e tal. E eu falei, não, pastor, dá para eu tocar a vida profissional aqui na empresa e tal, e ajudar no ministério. Foi aí que o núcleo fechou lá, eu tinha que voltar para a superintendência aqui em São Paulo, mas já tinha comprado casa em Campinas, meus filhos estavam estudando em Campinas, tinha toda uma infraestrutura já familiar já na cidade. E aí, com a proposta de ficar tempo integral, foi que eu me desliguei da empresa e fiquei tempo integral na igreja trabalhando. Foi também aí que surgiu, logo após alguns anos, surgiu também o campo de Olímpia. O pastor Paulo subiu lá. E Campinas foi uma faculdade para mim, não foi nem uma escola. Trabalhar com o pastor Paulo ali em Campinas foi um aprendizado muito, muito grande. Eu devo muito do meu ministério ao pastor Paulo. E uma informação interessante, pastor, é que eu imaginava que o senhor havia se aposentado e daí então passou a ficar a tempo integral, mas o senhor então se desligou do mundo corporativo, do mercado, para se lançar mesmo na obra e viver na plenitude de Deus o propósito dele na sua vida. Eu e minha esposa. Ela aceitou o desafio. A minha esposa, ela era do Estado, ela era concursada do Estado, depois concursada da Prefeitura. Sim. Ela tinha um bom salário como servidora pública. Quando eu fui para a Olímpia, ela pediu licença de 1 ano. Pediu licença e nós fomos para lá. E eu morava em Campinas e dirigia lá a Olímpia. Fiquei 4 meses indo e vindo. Olímpia, Campinas, Campinas, Olímpia. Sim. E porque ela trabalhava, depois ela pediu a licença de 1 ano. Depois de 1 ano eu tive que renovar a licença, eu conversei lá com o prefeito, nós conseguimos renovar por mais 1 ano. Ficou 2 anos afastada, licença sem remuneração. E eu me lancei no ministério, na obra, e tanto ela quanto eu, nós abrimos mão da carreira profissional, secular, para nos dedicar exclusivamente ao ministério. Tanto eu quanto ela. Ela era concursada, ela tinha um bom salário mesmo. Aí saiu tanto eu quanto ela e abrimos mão da estabilidade. Porque serviço público, sim, nós tínhamos garantia. Exatamente. Garantia de trabalho, não era mandado embora, enfim, tínhamos as nossas garantias. E abrimos mão dessas garantias e ficamos com uma outra garantia. A garantia celestial. Com certeza que é muito melhor. A garantia divina. Desafiadora, sim, mas o meu salário e a minha recompensa é Deus. Com certeza. Ele é que garante tudo. E pastor, o senhor ficou quanto tempo em Olímpia? 6 anos em Olímpia. 6 anos. Fiquei 6 anos em Olímpia. Lá foi, para nós, um campo missionário, foi um desafio, foi ali que eu aprendi a fazer missões urbanas, me dediquei muito ao trabalho de alcançar vidas, e tudo que você possa imaginar, ou muita coisa que você possa imaginar de missões, na cidade de Olímpia eu fiz. É uma cidade carente, uma cidade turística, sim, a capital nacional do folclore, uma cidade onde há uma carência espiritual muito grande. Eu me dediquei. E uma coisa interessante que aconteceu lá em Olímpia. Quando cheguei na cidade de Olímpia, o prefeito da cidade eleito foi o presidente da CESP, ex-cespiano. sim. Era um engenheiro, Dr. Fernando Cunha, um amigo. Já era conhecido. Aí, quando eu cheguei lá em Olímpia, que o prefeito da cidade era o Fernando Cunha. Aí eu falei, Fernando Cunha, eu fui cespiano, você foi o presidente da CESP, eu tinha amizade com a diretoria lá, né? Trabalhava nos recursos humanos, eu tinha acesso lá. E aí fizemos amizade com o Fernando Cunha, que era prefeito da cidade, enfim, tivemos uma relação boa nesse aspecto. Mas em termos ministeriais, ficamos 6 anos, trabalhamos muito, a cidade desenvolveu, a igreja desenvolveu,
foi uma experiência muito produtiva, no sentido de experiência, de obra missionária, de fazer missão, de se preocupar em ganhar almas, fazer a igreja crescer, e o nome de Jesus ser glorificado ali. E depois de Olímpia, o senhor veio para a capital ou passou por mais alguma outra cidade? Depois eu morei 32 anos em São Paulo, 16 anos em Campinas, 6 anos em Olímpia. De Olímpia, a vinda até para São Paulo, em termos ministeriais, foi uma coisa de Deus. Deus trabalhou em todos os aspectos. E algumas experiências muito fortes eu tive ali em Olímpia. Uma delas, num culto que nós tivemos numa das nossas congregações, um pregador do Amazonas estava lá pregando e ele profetizou na minha vida. E a profecia que ele entregou para mim da parte de Deus foi assim: vou eu tocar nos teus órgãos, não temas que eu estarei contigo. Tomei um susto na hora, né? Tocar nos meus órgãos. Okay. Aí a segunda parte da profecia, ele disse assim: eu vejo o senhor sendo condecorado com honras militares nessa cidade. Eu fiquei assim, sem entender muito, porque não fazia sentido eu ser condecorado com honras militares na cidade. Ok? E aí, depois ele entregou uma outra palavra no meu ouvido, que dizia respeito à minha saída de lá. Mas aí ele falou no meu ouvido: já tem um povo te esperando, e tal, e tal. Falou comigo no meu ouvido que eu não ia ficar naquela cidade, e que eu ia sair de lá, que já tinha um povo me aguardando, que Deus estaria me levando para lá. Ok. A primeira parte da profecia se cumpriu logo de imediato. Eu tive alguns problemas de cólica, fui ver o que era, tinha umas pedras na bexiga, tirou-se as pedras da bexiga. Então abriu-se, tirou as pedras da bexiga e tal, 6 pedras. Mas aí depois deu obstrução no canal urinário, aí teve que fazer uma raspagem de próstata. Então aos toques, Deus tocando nos órgãos. Fez raspagem de próstata. Até aí tudo bem, fazendo acompanhamento e tal. E ao fazer acompanhamento, se viu no ultrassom que tinha um cisto, alguma coisa no rim. Foi feita uma tomografia, a tomografia constatou que era um Bosniak nível 4, um cisto sólido, e não tinha boas características. E o médico falou assim: isso aí tem que sair, não pode ficar aí não. Esse é um tumorzinho, precisa tirar. Falei: ok, doutor, mas como é que vai ser isso aí? Não, tem que tirar, ele está numa localização que não é só tirar o cisto, tem que tirar o rim. Aí eu tomei um susto, né? Tirar o rim. Eu até perdi a cor na hora que ele me deu essa notícia, lá na Unicamp, em Campinas. Ele falou: vai no corredor, toma um ar, fala com um amigo ou com um parente, depois você volta a falar comigo para a gente combinar. Aí eu saí da sala dele meio sem cor, assim, preocupado. Eu imagino. Quando entrei no corredor da Unicamp e comecei a andar, o Espírito Santo falou no meu coração: vou eu tocar nos teus órgãos, não temas que eu estarei contigo. Aí eu fui até o final do corredor, voltei, bati na porta da sala do médico: doutor. Não chegou a conversar com ninguém? Não, já conversei com Jesus, ele falou comigo, um amigo. Olha aí. O amigo já tinha falado comigo. Sim. Aí eu falei: doutor, estou de volta. Aí ele perguntou assim: já falou com um amigo? Eu falei: já, tá tudo certo, pode marcar a cirurgia. Ele falou assim: a semana que vem. Já pegou a agenda lá, já marcou a semana, na próxima semana. Aí eu fiz uma extração do rim. Então tirou um rim, fiquei com um rim só, mas é interessante também, que fez a extração do rim, tomei quase 30 pontos aqui, do lado, abdômen. No pós-cirúrgico, eu não tomei um analgésico. Eu não tive dor nenhuma. Sabe o que é dor nenhuma? Não senti nada. Simplesmente normal. E foi restabelecendo e estou aqui hoje, né? Forte, hein? Contando a bênção. Sim. Agora, com relação a outra palavra profética,
ele disse que eu seria condecorado com honras militares naquela cidade. Eu não Sim. via razão para tal. Depois de um tempo eu recebi um ofício do Exército, me convidando para receber a medalha do tiro de guerra do Exército Brasileiro, pelos relevantes serviços prestados na cidade de Olímpia. Aí num sábado à noite, eu estava lá, tinha o comandante da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, também do Exército, e eu lá no meio, o único pastor sendo condecorado com a medalha do tiro de guerra. Que honra. Isto, se cumpriu literalmente aquilo que Deus falou. E a outra coisa que o Senhor já tinha falado pela boca daquele servo dele, é que eu não ficaria naquela cidade por muito tempo, eu iria para outro lugar. Foi aí que eu vim para cá. O pastor me chamou. Sim, o senhor retornou para a O capital. pastor Wellington me chamou. E aí, se eu tinha disponibilidade de vir para a capital, eu disse que sim. E não falou aonde que era. Eu também não procurei saber onde que era. Aonde o senhor mandar, estou à disposição. Aí foi que eu fui parar lá em Itapecerica da Serra. E fiquei lá por mais 6 anos. 6 anos, Itapecerica da Serra. E como que foi, pastor, essa transição aí para o setor de Itapevi? Foi de repente? O senhor já sabia? Como foi receber a notícia? Não foi tão de repente, né? Deus vai dando Deus tem as suas formas de falar com a gente, né? Deus tem os seus caminhos e assim as coisas vão acontecendo e Deus vai dando sinais, Deus vai mostrando algumas coisas. É assim, de repente, foi por conta da chamada. Sim. Mas assim, meu coração, Deus já tinha dado sinais que eu não ficaria muito tempo ali. Já tinha dito para o senhor Deus preparar a já tinha mala. falado comigo. Deus já tinha falado comigo que eu não ficaria muito tempo ali. Eu já tinha esta palavra no meu coração. Pois é, pastor Josias, uma alegria conversar com o senhor, mas infelizmente a hora já está chegando no momento de terminarmos, né? O relógio não nos espera e eu gostaria que o pastor fizesse as considerações finais e deixasse também uma palavra para todos os irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, aqueles que estão sintonizados na rádio ADFM 88.7. Eu tenho certeza que há uma resposta de Deus para o coração de todos os irmãos que estão nos acompanhando através da sua vida. Eu quero agradecer aqui ao convite, ao momento especial de poder compartilhar essas simples experiências, mas importantíssimas na minha vida, né? Agradecer ao nosso pastor presidente, ao nosso vice-presidente, que sempre gentilmente tem nos abraçado, nos acolhido, nos aconselhado também. Agradecer a equipe da produção aqui, Deus abençoe a todos vocês, ao Dário, ao Geisel, a Samara, Deus abençoe esta equipe maravilhosa que tem sempre nos convidado para compartilhar algumas experiências. Ao pessoal da FM 88.7, que está nos assistindo, um grande abraço. E o que eu quero deixar para vocês é que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus não erra. A vida do homem de Deus, ela é acompanhada por Deus. Deus vai guiando os nossos passos. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que a nossa vida está nas mãos de Deus. E aqui eu vou me dirigir aos ouvintes. Eu não tenho nenhuma dúvida que a sua vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus. São muitos detalhes da minha vida que Deus mostrou o que ia acontecer e as coisas como aconteceram. Por isso eu tenho essa convicção. Aquele que começou em nós a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Estou no processo de aperfeiçoamento. Até a volta de Jesus, a gente vai se aperfeiçoando. Quero agradecer então. Essa é a palavra. E você continue confiando no Senhor. Ele vai aperfeiçoar aquilo que ele começou na sua vida. Pastor Josias, foi uma alegria te ouvir, muito edificante as suas experiências. O senhor tem uma trajetória muito linda e nós não vamos colocar um ponto final nesse bate-papo. Vai ser uma vírgula porque o senhor já está convidado para retornar em uma outra oportunidade. Eu sei que a agenda do pastor é muito requisitada, o senhor tem uma grande responsabilidade lá no setor de Itapevi,
mas quando Deus permitir um momento vago na sua agenda, o Senhor é muito bem-vindo entre nós, as portas estão abertas para te recepcionar e nós queremos continuar ouvindo. Eu sei que o Senhor tem muito mais experiência, mas o tempo aqui não nos permitiu ouvir, né, com mais detalhe os grandes feitos que Deus tem realizado na história do pastor e de sua família. Mas fica aqui registrada a nossa gratidão. Obrigado por ter aceito o nosso convite, que Deus continue te abençoando. Os irmãos de Itapevi, eu tenho certeza que estão felizes, pois o pastor tem mostrado, né, um coração generoso e voltado para a obra do Senhor. E eu também agradeço, né, os nossos ouvintes, nossos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube. Uma alegria ter a audiência de vocês, os irmãos que estão sintonizados na rádio ADFM 88.7. Foi uma alegria ter a sua companhia nesse bate-papo. Que Deus continue abençoando a sua vida, te permitindo uma terça-feira de vitória, de bênçãos e de grandes conquistas. Deus abençoe. Até terça-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe.